Deixa eu mostrar um pensamento de João Calvino, que ele afirma o seguinte: quase toda a sabedoria que possuímos, quer dizer, a sabedoria saudável e verdadeira, ele não está falando da cultura inútil, né? Consiste de duas partes: o conhecimento que temos de Deus e o conhecimento que temos de nós mesmos. Em outra palavra, ou de outra forma, a maneira como você se relaciona com Deus e como você o conhece e como você se conhece vai determinar a maneira como você toma cada decisão. Se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento distante, é um relacionamento muito mais para cumprir tabela do que algo concreto e palpável, Deus vai ter pouco ou nenhuma importância nas minhas decisões. Agora, se eu busco intimidade com Deus, se eu acho que é importante o que Ele pensa, e se eu creio que Ele tem o melhor para a minha vida, então eu vou querer saber de Deus qual é a opinião e a vontade dEle para cada decisão que eu tiver que tomar na minha vida. Então eu queria mostrar alguns princípios para você, e o primeiro deles é dizer que Deus nos dá mandamentos e proibições diretos. A Bíblia toda está repleta de clara e definida orientação para ajudar-nos a viver para a glória de Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala como você deve viver, essa mensagem, viver para a glória de Deus, ela está embutida. Ou você vive uma vida centrada em Deus, ou você vive uma vida centrada em você mesmo. Em outras palavras, quem é que vai sentar no banquinho das decisões? E há aqui uma contribuição valiosa do pastor Bill Hybels. Ele fala num summit, e o tema desse summit é Axiomas para a liderança corajosa, são máximas para a liderança corajosa. Ele fala um pouco sobre como o líder deve tomar as suas decisões. Mas eu gostaria que você tirasse a palavra líder e colocasse a palavra cristão, porque ela vai funcionar da mesma forma. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. But for a Christian leader who has a critical decision to make, the first question the Christian leader usually asks is, does the Bible say anything about this? Does the Bible weigh in on this at all? Now, sometimes the Bible does. And when it does, it's so sweet, because you can tap into the wisdom of Almighty God. You can tap into the collective wisdom of all the other decision makers in Scripture, and you can gain an enormous amount of insight for the decision that you're facing. I am never embarrassed to admit how critical the Bible is in my decision making. Sometimes when a key decision is coming my way, it'll just be a no-brainer because the Bible speaks so clearly into it. And again, other times it doesn't, and I have to go a little further in the process. A young pastor called me a few months ago, and he was looking for a little counsel or wisdom. He said he wanted to strangle his lead vocalist for shooting for the high note in "Oh Holy Night" at their Christmas Eve service and missing it horribly. Said it just wrecked the whole end of the service, and he wanted to strangle her. I told him it was a no-brainer. He could not kill her. The Bible speaks clearly about that. Sixth commandment, thou shalt not kill. Short of that, I said, you've got some leeway of what the consequences ought to be. They do caning in some parts of the world. You could perform a larynxectomy. She might have to be dealt with, but you can't kill her. So many decisions that come my way are just not that hard because the Bible speaks so clearly about what I as a leader ought to do and what you ought to do. Should we as leaders treat everybody respectfully? Every color, every age, every ethnicity? Yes, because the Bible tells us so. Should we admit it when we are wrong? Yes, every time. Should we tell the whole truth, even when it's hard? Yes. Should we act honorably and lovingly as leaders?
Should we set the example in humility and in servanthood every time up? Yes, we should. The Bible tells us so. I love this book. I love the clarity that it brings to so many of my decisions. I challenge all of you to read it more and to heed it more. See what happens to your decision making. Muito bem. Então você está vendo aí que a Bíblia tem determinados assuntos que ela é absolutamente clara. Embora fosse da vontade do outro pastor lá matar aquela menina, ele disse, você não pode fazer isso. A Bíblia diz que você não deve matar. É claro que ele está brincando e o outro pastor também. Mas então como é que você lida? Porque você não tem nenhum mandamento, farás assim ou assado para solista que desafina no coral e acaba com todo o culto. Você imagina se a Bíblia tivesse uma resposta para cada situação tão particular como essa? Quantos quilos de cimento um homem deve colocar numa ponte de 14 metros que deve suportar 4 toneladas de peso? Você não encontra isso na Bíblia. Você vai encontrar no Manual dos Engenheiros. Então, todas as vezes que você não encontrar uma resposta direta da Bíblia sobre determinado assunto, então se é para matar, você já sabe, não mate. Não é da vontade de Deus que você mate ninguém. O segundo passo é você descobrir quais são os princípios que a Bíblia traz para falar sobre determinado assunto. Porque há princípios elaborados nas Escrituras. Nem sempre você vai encontrar respostas específicas. Vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Quais são os princípios? Quer ver um exemplo de um princípio? Aquela passagem que Jesus diz para o jovem rico. Então, você vai e vende tudo o que você tem. E aí você terá um tesouro no céu. Vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres. E aí você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Quer dizer que eu e você devemos fazer o mesmo? Não. Mas aquele jovem rico precisava fazer. Porque o dinheiro era a coisa mais importante da vida dele. Mas qual é o princípio que está por trás disso? Por exemplo, se Jesus não for o Senhor de tudo, Ele não é o Senhor de nada. Então, o tipo de relacionamento que eu vejo Deus como alguém para quem eu dou uma esmolinha uma vez por semana, vou pagando a minha salvação, a prestação, está absolutamente fora de foco, está fora de lugar. Então, eu preciso ver se a decisão que eu preciso tomar tem algum princípio nas Escrituras falando sobre isso. E olha, terceiro lugar, além disso, a Bíblia diz que eu devo buscar conselhos de pessoas sábias. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E aí você tem a história do rei Roboão, que é o primeiro filho de Salomão, que assume o trono, e Salomão havia cobrado os impostos muito altos do povo, e Roboão tinha que tomar uma decisão. Eu vou aliviar os impostos, porque o povo estava quase se rebelando. Ou eu vou manter os impostos, ou eu vou cobrar impostos ainda mais caros. Então Roboão tomou uma decisão muito sábia, muito boa, que foi a de procurar conselhos. E aí ele vai se aconselhar com os mais velhos, e os mais velhos dizem, olha, o teu pai quase passou da conta. É hora de você mostrar para esse povo que você é benevolente, que você quer ser um bom rei. Então é hora de você aliviar os impostos. Daqui a 3 dias ele daria uma resposta e consultou também a ala jovem dos conselheiros. E os jovens disseram exatamente o contrário. Você tem que arrebentar. Você tem que mostrar que o seu pai mandava pouco e que você é o cara e você vai detonar, você vai sufocar os impostos. Seu pai era bonzinho, você vai ter que mostrar que você é o bad boy. No final de 3 dias, ele resolve seguir a decisão dos mais jovens. Resultado, há uma revolta do povo de Israel, e a partir daquela revolta,
a nação nunca mais foi a mesma, porque ela se dividiu entre Israel do Norte e Israel do Sul. Então, ele tomou uma ótima decisão de buscar conselhos, mas tomou uma péssima decisão quando tomou o conselho errado. Sabe qual é o grande perigo hoje? Nós temos uma abundância de conselhos e de conselheiros no mercado. Eu entrei num site, aliás, antes do site, eu entrei num site chamado Yahoo Respostas, procurando alguma coisa sobre o meu tema. E aí o cara faz a pergunta brincando, olha, eu não sei se é o caso se eu compro a bicicleta, mas eu já fiz os dois. E agora? Veja cada palpite que esse cara recebeu. Aliás, pela risada, eu acho que alguns de vocês andam dando palpite ali. Vamos ver. Olha, casa com a bicicleta e compra uma mulher. Muito, muito fino esse cara. Né? Pensa um pouco. Outro disse, uma bicicleta custa de 200 a 2 mil reais, mais ou menos, e o casamento, cara. Né? Se o critério for financeiro, essa é a melhor ou a pior de todas. E eu respeitei a grafia do sujeito. Tá? Sei lá, tenho 36 anos e estava com a mesma dúvida. Daí um dia no café da manhã, do dia a dia, o meu pai falou, filho, por que você não procura um emprego? Achei legal o conselho dele, mas sei lá, não estou afim por enquanto. Não sei se você gosta, mas eu jogo bastante videogame. Eu afirmo para vocês que eu não mudei uma vírgula de nada que está aqui. Se você entra lá no Google, você acha esse negócio. Tanta gente querendo dar conselho. Olha o tipo de conselho que você encontra. Quer dizer, esse terceiro aqui está absolutamente fora da realidade. Eu espero que ele esteja brincando. Mas se ele acha que está normal ter 36 anos e ficar em casa jogando videogame e nem ter um emprego, ficar sendo sustentado pelo papai e pela mamãe, aí a coisa complica. Veja, quando a gente vai procurar as nossas decisões, saber qual é a vontade de Deus, precisamos tomar um importante cuidado. Porque muitas vezes a questão não será saber qual é a vontade de Deus para uma questão, mas ter vontade de fazer a vontade de Deus. Veja só, muitas vezes a questão não é se eu devo ou não devo. Deus está falando que você não deve. E aí a questão não é mais saber a vontade de Deus, é saber se você quer fazer a vontade de Deus. Não, peraí. Então essa parte do Evangelho eu não quero. Essa parte do Evangelho de carregar a cruz não está para mim. Aí Agostinho tem uma frase que é mais ou menos a seguinte: se você pega o que você quer do Evangelho e o que você não pega, você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo. Isso não é seguir Evangelho. Como eu escrevi no boletim, há muitos textos que nos ensinam a tomar decisões. Mas há um capítulo na Bíblia que eu considero assim, por demais precioso, que é Provérbios 16. E quando a gente vai ler Provérbios, a gente precisa tomar um cuidado, porque a impressão que a gente tem é que Provérbios era uma caixinha de respostas ou de promessas, tipo realejo, tudo recortado por versículo, e que a hora que alguém foi copiar aquele negócio, tropeçou, jogou tudo para cima e caiu assim. Porque tem hora que um versículo não tem absolutamente nada a ver com o outro. Você pega o versículo 5, o 4 está falando uma coisa, o 6 está falando de outra e o 5 de outra ainda. Né? Então é difícil a gente fazer um estudo sistemático de Provérbios. Mas, se você quer saber como fazer a vontade de Deus, eu queria que você desse uma olhada em alguns versículos do capítulo 16.